Olá, vamos aí para a nossa primeira aula do terceiro bimestre do componente curricular de filosofia. Então, nós teremos nessa aula como tema a introdução à filosofia política. Então, nós vamos tratar de política. Conteúdo, páginas 67 e 68 do caderno do aluno. Habilidade, que nós estaremos buscando aí nessa aula. Construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado. Então, para que nós possamos construir argumentos, né, e também fazer reflexão crítica, nós precisamos primeiro conhecer o que é o Estado. Então, essa é a proposta dessa nossa aula, que nós possamos nos apropriar um pouco do conceito de Estado. Então, filosofia e vida. O uso constante e indiscriminado de uma palavra pode levar à banalização do seu sentido, né? Então, podemos dizer que este processo de banalização acabou atingindo a política ou os políticos. Passamos a qualificar certas atitudes como sendo políticas ou de políticos. Por exemplo, quando vemos uma pessoa muito falante, mas pouco efetiva nas suas ações, ou quando alguém faz adulações, tendo em vista alguma vantagem pessoal, mas essas são efetivamente qualidades políticas? Há outros exemplos? No nosso cotidiano, temos acesso por meio do noticiário a casos de políticos envolvidos com práticas que não visam ao bem comum ou que atuam contrariando suas promessas de campanha. Não é à toa que, diante desse noticiário, escutamos e falamos que os políticos só querem enriquecer e empregar amigos e parentes. E os políticos, quando chegam lá, esquecem de quem votou neles e só beneficiam grupos empresariais ou sociais quando podem obter alguma vantagem financeira. Essas afirmações generalizadas não deixam de refletir uma série de situações que envolvem o exercício da política, mas não nos permite estender esta situação para todos os que exercem a atividade política. Podemos dizer que a imagem da política e dos políticos tem sido abalada por uma série de situações que efetivamente deixa parte da população incrédula sobre a importância da atuação política em diferentes esferas da vida. Essa condição de desconfiança, ou mesmo de descrédito da atuação dos políticos, está presente em diferentes produções culturais, músicas, peças teatrais, filmes. Pesquise e indique músicas, filmes e outros tipos de obras que trazem uma crítica à atuação de políticos. Converse com seus colegas sobre elas e indique as principais críticas presentes nessas produções. Mas a crítica aos políticos é tudo o que temos para tratar sobre política? Do que trata a filosofia política? Este é o desafio que propomos aqui: reconhecer como as decisões políticas nos afetam no cotidiano e nos nossos projetos de vida, e como a política, devido à sua importância na organização da vida humana, faz-se presente nas produções filosóficas. Pense sobre isso, para além das discussões que andam se travando na mídia e nas redes sociais. Vamos aprofundar o debate? Então, essa é a proposta, né? Nós vemos aí que muitas das situações colocadas na mídia não refletem realmente a condição política do indivíduo, né? A política é algo muito mais sério, muito mais complicado e muito mais necessário, né, que haja um entendimento dela do que simplesmente fazer piada ou brincar nas redes sociais ou nos programas humorísticos. A política é algo que influencia diretamente a nossa vida e traz consequências sérias para o nosso bem-estar, né, tanto privado quanto social. É preciso que nós passemos a observar a política com mais carinho, procurando entender melhor o que realmente acontece na esfera política antes de fazermos julgamentos apressados. Então,
vamos aí para a nossa introdução à política. Pesquise em livros de filosofia na internet sobre o campo de estudo da filosofia política. Então, como nós já falamos lá no começo, é preciso primeiro entender o que é isso. Então fica aí para você essa pesquisa, né, aí na internet sobre o que é filosofia política. Indique os filósofos mais representativos deste campo de estudo. Então, quais são os filósofos que hoje se dedicam à filosofia política? A partir da sua experiência cotidiana e da sua experiência escolar, então, ou seja, do seu dia a dia, da sua vida e da sua experiência na escola, responda às questões disponíveis nos quadros que seguem. Então, as duas questões, né? O que é Estado e como o Estado, em geral, exerce seu poder. Então, são duas questões colocadas aí para você, a partir da sua experiência ou daquilo que você ouviu já na escola, procure responder essas duas questões. Ao longo da história, os povos estabeleceram basicamente três sistemas de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Os governos se diferenciam em sua concepção segundo a distribuição do poder ou soberania. Segundo Montesquieu, o poder soberano na república pode ser dividido entre todos, democracia, ou entre uma parte da sociedade, oligarquia ou aristocracia. Já na monarquia, o poder soberano é exercido por uma única pessoa, segundo leis. Por fim, o poder soberano despótico está centrado na vontade de uma única pessoa. Então, na democracia, nós temos um governo de todos, ou, né, uma parte da sociedade. Na monarquia, nós temos apenas o governo de uma pessoa, que é o rei ou a rainha. E no despótico, nós temos o déspota, aquele que é o governante e que faz tudo segundo a sua vontade. Cada um dos sistemas citados, monarquia, república e despotismo, trazem um princípio fundamental: monarquia, honra; república, virtude; despotismo, medo. Então, na monarquia se procura a honra do indivíduo que participa dela; na república se procura a virtude do indivíduo, o indivíduo deve ser virtuoso; e no despotismo se prega o medo. Então, o déspota usa o medo, né, para poder continuar, para manter o seu poder, para manter o seu governo, através do medo, amedrontando os seus cidadãos, aqueles que fazem parte aí do seu governo. Os sistemas de governo citados se opõem ou se complementam? Explique. Então, nós vimos aí três sistemas de governo: monarquia, república e despotismo. Eles se complementam, na sua opinião, ou eles se opõem? Explique por que cada um se complementa ou cada um se opõe ao outro. Em seguida, elabore um mapa conceitual sobre os diferentes sistemas de governo. Então, para criar um mapa conceitual, você irá precisar de papel, lápis e, se quiserem, canetas coloridas. Em geral, costuma-se escrever os conceitos dentro de formas geométricas, retângulos, por exemplo, e usar setas para visualizar as ligações e relações entre os conceitos. Para tornar o mapa mais interessante, pense numa pergunta que estimule os colegas a prestar atenção no seu mapa. As perguntas escolhidas pelos grupos podem gerar diferentes mapas. Então, como vai ser o seu? Então, elabore aí o seu mapa conceitual, né? Entrando aqui no Google, né, nós podemos pesquisar aqui mapa conceitual, né? Então, fazendo um desenho aqui, tá vendo? Nós temos aqui mapas conceituais. Então, como é feito um mapa conceitual? Então, você quer descobrir sobre a velocidade. Então, você coloca aqui o que compõe a velocidade, né? A mesma coisa é o estado. Então, nós precisamos saber sobre o estado. Então, nós vamos colocar aqui o estado e vamos procurar aí os regimes de governo, aquilo que nós queremos saber acerca do estado, né? Então, é bem simples. Basta você fazer aí uma pesquisa
né? Aqui no Google, bem simples, Estado, né? Aí nós temos aqui um mapa conceitual do Estado, né? Estado Nacional, organização política, contrato social, etc. Então você tem aí os exemplos, é bem fácil, basta você procurar aí no Google que você vai saber como criar o seu mapa conceitual. E aí você, a partir das perguntas que você vai criar, né? Você precisa aí criar o mapa conceitual a partir da monarquia, república e despotismo. Então, procure criar questões sobre isso e, a partir disso, procurar responder isso de forma simples e objetiva. A partir do mapa elaborado, em que sistema o Brasil se encaixa? Dê um exemplo atual de um país cujo regime ou governo se encaixa nos outros sistemas. Confira sua resposta com a de seus colegas. Eles lhe parecem corretos? Então veja bem, em que sistema o Brasil se encaixa no seu mapa conceitual? Né? Os outros tipos de governo. Quais são os países onde esses tipos de governo estão em exercício? Então, reflexão. Você certamente já ouviu em diferentes meios e por diferentes pessoas sobre as deficiências e problemas do Estado brasileiro. Agora, pense, quais problemas do Estado brasileiro são mais aflitivos para você? Por quê? E as virtudes, o que você identifica como positivo? Então veja bem, quais problemas do Estado brasileiro são mais aflitivos para você? Então, quais os problemas que nós temos no Estado brasileiro que estão afetando diretamente a sua vida e por quê? E as virtudes, né? O que são virtudes? O que você identifica como positivo? Quais são as virtudes desse sistema de governo brasileiro e o que você identifica de positivo nesse sistema de governo? Estado de Direito, originado a partir do reconhecimento dos direitos naturais, contempla a ordem jurídica em que as leis são criadas pelo Estado e não podem ser violadas nem por ele. Então, no Estado de Direito, as leis são criadas pelo Estado. Estado Democrático de Direito remete ao fundamento da liberdade e igualdade política, em que as leis são criadas pelo povo. Então, as leis são criadas pelo povo direta e indiretamente, e para o povo. Nesse contexto, o democrático marca a diferença entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito. Leia atentamente. A Constituição Federal de 1988 tem como fundamento o princípio de que todo poder emana do povo. Essa base coloca o Brasil na categoria de Estado democrático de direito. Assim, o Estado brasileiro apresenta-se como soberania popular, democrática e constitucional, ou seja, possui uma Constituição derivada da vontade do povo e que apresenta um sistema de garantia dos direitos humanos. Então, justifique em folha avulsa o texto em destaque, com trechos extraídos da Constituição Brasileira de 1988. Então, justifique aí, né, por que o Brasil ele é uma soberania popular, democrática e constitucional. Procure colocar isso aí, né, numa redação aí pequena no seu caderno do aluno. Então, as questões que foram oferecidas aí são as questões para que você possa, né, registrar aí no seu caderno. Então, Constituição da República Federativa do Brasil. Então, para saber mais, você tem o podcast aí que você pode acessar para conhecer aí um pouco mais o que é o Estado Democrático de Direito. A partir das atividades realizadas, escreva um comentário sobre o Estado Democrático de Direito, tendo como referência o comentário. Escolha um acontecimento real ou fictício e redija um conto em que o Estado Democrático de Direito apareça como tema central. Então, a partir de tudo isso que nós fizemos aí, fica para você essa possibilidade de você redigir aí no seu caderno do aluno um conto, né, sobre um acontecimento real ou fictício, sobre o Estado Democrático de Direito, colocando aí como é que esse Estado Democrático de Direito está presente na sua vida,
ou aquilo que ele fez de bom, ou aquilo que é ruim para você, aquilo que é nocivo para você, retomando aqui então essa questão aqui, né? O que você identifica como positivo, o que é aflitivo para você, né? O que está afligindo a sua vida, o que está prejudicando a sua vida e o que é bom para você, o que é positivo. Então, a partir disso, redija aí esse conto no seu caderno do aluno. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido um pouco do que é o Estado e nós teremos também aí as aulas do Centro de Mídias. Não deixe de acompanhar as aulas do Centro de Mídias para complementar esse material aqui do nosso caderno do aluno. Até a próxima aula.